17h19, 360 de volta com você. E a gente vai falar sobre a viagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China. Ele já embarcou e lá ele vai se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. Antes de embarcar, Trump disse que vai ter uma longa discussão com o líder chinês sobre a guerra no Irã, mas afirmou que não precisa da ajuda de Pequim. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a nossa analista de internacional, de novo, Fernanda Manhota. Fernanda, conforme prometido, quero te ouvir sobre a expectativa para essa viagem de Trump à China. Débora, essa é uma viagem super importante. Eu diria que hoje, basicamente, a política externa dos Estados Unidos, ela gira quase que completamente em torno da China, não só em termos bilaterais, mas também do ponto de vista da ação da China em relação a várias partes do mundo, a ação regional da China. E os Estados Unidos têm na China o principal adversário, o principal contraponto do ponto de vista da sua estratégia de segurança nacional. A China deixou de ser só uma crise do ponto de vista comercial, se tornou uma crise cambial em dado momento, e agora ela representa uma adversária tecnológica, que é sobre o que a gente tem no horizonte para o futuro. Essa ida do presidente Trump à China, eu diria que hoje tem menos a expectativa de funcionar como um momento de reaproximação, porque a deterioração foi inevitável nos últimos tempos, mas ela serve como uma tentativa de administração de certos riscos sistêmicos, Quer dizer, a rivalidade ela é estrutural, ela é irreversível, mas de alguma forma há um interesse mútuo em resolver, em alinhar alguns aspectos, sobretudo ligados a comércio e tecnologia, a Taiwan e também a presença e a participação dos Estados Unidos em alguns conflitos, sobretudo no Irã, e os efeitos disso no Oriente Médio. O presidente Trump vai à China numa posição bastante desconfortável. Hoje eu li em algum lugar, não vou me lembrar exatamente onde para dar o crédito devido, mas que geralmente quem vai e não quem vem muitas vezes o sinalizador de quem precisa mais do outro, Não é Xi que vai aos Estados Unidos, é Trump que vai à China. E isso não deixa de ser verdade, Quer dizer, o presidente Trump está numa situação delicada no caso de política externa, sobretudo no que tange ao Irã, abriu um certo espaço para que Pequim virasse uma espécie de força centralizadora ali e de estabilizadora também no Oriente Médio. A popularidade interna, como a gente já repercutiu aqui hoje, não é das melhores para o presidente Trump. E a gente sabe que Pequim vai receber os Estados Unidos sob a pecha, sob a imagem de um país desgastado, não só militarmente, mas também politicamente. Existem alguns temas que são centrais nessa agenda bilateral e que têm esses impactos sistêmicos. O foco, talvez prioritário, seja falar sobre tecnologia, minerais críticos, terras raras e a relação disso com não apenas produção da indústria, de computadores, chips e toda essa tecnologia, mas também sobre os efeitos que isso gera no campo da defesa e da segurança internacional. Hoje ficou difícil dissociar esses elementos da agenda de autoproteção, inclusive, Então, esse elemento estratégico está na pauta do dia, não à toa a comitiva reúne figuras importantes desse ponto de vista, como é o caso do próprio secretário de Defesa, que acompanha o presidente Trump. E ainda no campo de segurança, há uma preocupação importante em alinhar os ponteiros sobre Taiwan e também sobre a China, no que tange a eventualmente colaboração com o Irã. Os americanos têm essa apreensão de que os chineses, em dado momento, possam colaborar militarmente com o Irã, além, evidentemente, da dependência econômica. E essa agenda, esse pacotão, está previsto de ser tratado nesse encontro. Do ponto de vista mais econômico, além das questões ligadas a minerais críticos e terras raras que eu já citei, existe uma expectativa de deliberar algum tipo de decisão em torno de tarifas e promoção do comércio. A guerra comercial e tarifária entre os dois países ano passado chegou a um índice, a uma realidade nunca vista antes, com alíquotas de mais de 200%, basicamente inviabilizando essas trocas. As duas economias são super interdependentes, não só na economia real, no plano das trocas diretas, mas também no campo do mercado financeiro, A China como o maior detentor de títulos da dívida pública americana. Então,
os Estados Unidos têm que se equilibrar nessa corda, devem buscar com a China algum tipo de oportunidade, até onde consta, sobretudo voltadas nesse momento ao agronegócio americano. Então, muito pano para manga, vai de Taiwan até a venda de carnes, vamos acompanhar, inclusive para tentar extrair dessa visita um pouco da temperatura do que a gente pode esperar nessa relação, Débora.